Moraes grampeou o telefone e monitorou Mauro Cid, após omissão em delação. Decisão veio após suspeita de contradições nos depoimentos do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Gente, não é preciso ser especialista na área de direito para ver o absurdo disso tudo. O presidente Lula disse que Bolsonaro é quem deveria provar a sua inocência, invertendo assim a lógica penal de qualquer processo em qualquer país do mundo, não apenas sobre o ex-presidente Bolsonaro. Hoje, Lula se manifestou sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e disse que, ao invés dos acusadores ter que provar os crimes cometidos pelo ex-presidente Bolsonaro, seria o mesmo Bolsonaro que deveria provar a sua inocência. Vamos ver o vídeo e depois a gente passa a palavra para os nossos comentaristas. A decisão de ontem é uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na Justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas um indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Fábio Barroso, você que é jurista, como comentar uma declaração como essa do Lula? Assim, é surreal, mas queria seu comentário jurídico, né, uma análise jurídica sobre aquilo que o Lula está falando. Mas para ele é essa a realidade, né? Foi assim que ele conseguiu ser inocentado, que nunca foi inocentado, né, gente? Todo mundo sabe o que aconteceu, inclusive, processualmente falando, nós tivemos aí a mudança para Brasília e já não podia mais condenar porque prescreveu, né? Então, o Lula tem esse nexo na cabeça dele, porque é assim que aconteceu com ele, né? Ele contratou advogado tão bom, que depois teve que devolver o favor, que é o Zanin, e ficou lá jogando os dados dos recursos, aí não tinha litigância de má-fé, não tinha nada disso, até dar um número, qual era o número bom, né? Então, foi isso mais ou menos que aconteceu. Que o Zanin foi um excelente advogado, foi realmente indesistível, né? Mas a gente entende que tem outros motivos secundários, e aí os fatos, eles não deixam a gente mentir, né? Os fatos são mais altos de qualquer narrativa. Agora, eu preciso aqui enaltecer aí as falas do Constantino. Constantino, você não está sozinho nessa. É exatamente isso que eu penso em relação ao julgamento do Supremo. Por isso que eu estou batendo tanto na tecla de que tudo tem que ser nulo. A gente não pode começar a normalizar um negócio desse, né? Assim, a gente tem que agora implorar para o ministro Alexandre de Moraes levantar o sigilo dos vídeos onde ele teria constrangido o Cid. É muito simples, ele não fez isso? Levanta o sigilo. Por que já não levantou? Por que já não está lá? Então, por presunção, que é mais presunção do que o próprio Gonê fez nessa petição, eu posso presumir várias coisas, inclusive que existe uma tortura em andamento no Brasil, já que o Cid permanece. Braga Neto é réu preso. Como que está Braga Neto? Eu me preocuparia, então, com a saúde dele. Estamos nestes termos, é disso que nós estamos falando. Então, realmente, não cabe nenhuma fala aqui de que vai ter um retrocesso, que vai ter pressão. A gente pode ter tudo isso, mas o ponto que esses ministros se colocaram e colocaram a justiça do Brasil junto, não dá para retroagir. Eles vão acelerar, eles vão fazer todos os absurdos. E como lutar com isso? O como, gente? É só, primeiro, a gente tendo a noção de que essas pessoas não vão retirar, elas não têm medo, elas não têm receio. O ponto de retorno já passou faz muito tempo. A permanência de pessoas presas pelo 8 de janeiro, a permanência na boca de jornalistas dizendo que aquilo ali foi um golpe, isso já é o suficiente para a gente entender que nós estamos lidando com uma organização. Né? Uma organização que o Gonê quis questão de deixar claro lá, organização criminosa, que organização criminosa de pateta. Gente, se aquilo for levado a sério, é até ridículo. Nem tiraram a parte do táxi, né? Que não conseguiram pegar um táxi. Ainda dizem a parte do Felipe Martins, sendo que tem provas que ele não saiu do Brasil. Gente, o que mais que a gente precisa? Então está aí, está dada, as cartas estão jogadas, os advogados começaram a fazer os seus jogos devidos, ir na mídia, né, o advogado Rambo, que fala fluentemente português, o advogado Braga Neto, tem que ir mesmo e mostrar o óbvio. Essas denúncias são ineptas.
inepta sendo, o processo é nulo, nulo para estes denunciados e nulo para todos os outros em relação ao atos do 8 de janeiro. Aliás, cadê o nexo de causalidade que foi construído lá desde 2021? Olha que maluquice, né? Desde 2021 e que acabou no 8 de janeiro, sendo que 8 de janeiro, quem era a pessoa responsável pelo Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva e o seu general é o G. Dias. Então, a gente precisa voltar para trás. Não dá para fazer essa narrativa da mídia. Eu também não vou cooperar com isso. Constance, seu comentário sobre essa inversão da lógica penal do Lula? De novo, né? O Lula é um cínico, né? Ele quer, porque quer equiparar o jogo. Ele precisa de uma imagem do Bolsonaro sendo preso, ele precisa dizer que o Bolsonaro é presidiário ou ex-presidiário quando sair, ele precisa nivelar por baixo, né? Só que o Nicolas Ferreira fez um discurso brilhante na tribuna hoje, né? O Bolsonaro foi pego roubando, corrupção estatal? Não. Com dólar na cueca? Não. Qual é o crime do Bolsonaro? Não existe. É uma narrativa fajuta. Tudo isso é patético. Volto a insistir, é patético. A Fabi lembrou aí do general G. Dias. Eu tuitei logo no começo aqui do nosso programa, porque eu vi, e dou os créditos a alguém no chat comentando, né? Dúvida sincera. O general G. Dias, o sombra do Lula há tanto tempo, que recebeu com tanta camaradagem, ciceroneando, oferecendo água, os golpistas terroristas do 8 de janeiro. Ele foi por obséquio abduzido por ETs? Ele foi sequestrado por petistas, pelo Cabeira, talvez? Ele está em coma, alguma doença terminal que a gente não está sabendo? O que aconteceu? Porque ele sumiu. Ele sumiu, esse sujeito. Então, de novo, gente, nós temos que falar sério. O povo merece esse respeito. Tem muita gente boa no Brasil, que sabe o que está acontecendo, que está atenta ao que está acontecendo, que não leva a sério a Globo, a CNN Brasil. Eles acompanham o Bradock, acompanham o Oeste, o 4x4, a Auriverde, eles sabem o que está acontecendo. E as pessoas merecem isso. Por mais doloroso que seja constatar. Olha, não tem saída fácil, não é o Alcolumbre que vai nos salvar. Né? Nós temos que voltar para as ruas, nós temos que torcer por um milagre, às vezes acontece. Para o Trump estar realmente empenhado em ferrar com a vida do imperador careca, porque senão, meus amigos, é Venezuela, mas já está quase lá. Já está quase lá. O que falta? Peça de ficção, gente censurada, prisão política, delação que não é delação obtida sob pau de arara, ameaça da família, gente. Família. Chama o Gilmar Mendes. É só voltar um pouquinho no tempo. Chama o Gilmar Mendes de ontem para falar que não houve golpe, com sotaque de português, estamos a analisar que não foi golpe, e chama ele para falar, olha, isso é tortura. O Augusto Botelho também diz, é tortura. Mas parece que existe a tortura do bem. Quando coloca no pau de arara o Cid, aí tá tudo liberado. E mesmo assim, o que conseguiram extrair a fórceps do cara? Eu vendi a joia que pediu. Tinha reuniões para analisar o artigo 142. Então você está dizendo que houve encontros para organizar o golpe. Mas eu não usei a palavra golpe em momento algum, chefe. Quer ser preso? Olha que tua mulher está no jogo também, teu pai, senhor de idade, general, vamos atrás de todo mundo. Não foi golpe, eu disse no início. Não, então não mostra o vídeo, mas a gente diz que ele disse que foi golpe. E vai soltando em doses homeopáticas e criminosas partes da colaboração para a mídia. Porque nós e o Bolsonaro só tivemos acesso hoje. Agora, a Globo teve acesso a várias partes há muito tempo. Então tudo isso é ridículo. É que nem falar que a Globo é jornalismo. Não, segundo o jornalismo da Globo, quem é que vai levar a sério uma conversa que começar assim? Daniela Lima. Segundo a jornalista Daniela Lima, para. Pô, respeita. Respeita mais a audiência. São militantes, cúmplices de golpistas. Então o Lula, o que o Lula está dizendo? Que eles vão ter o devido processo. Tudo isso é para uma narrativa fajuta e já criada de que eles tiveram o devido processo legal que o Lula não teve. Mentira de tudo que é lado. O Lula foi julgado, condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores com provas sobradas, mas tinha pedalinho com o nome do Neto, tinha duplex, triplex e o escambau da dona Marisa, tinha tudo. Tudo. O Palocci, que é réu, confesso, o Toffoli hoje, que parece que é para debochar que eles fazem isso, de quem ainda finge levar a sério o Brasil, né, porque tem que fingir às vezes, dependendo do cargo, sei lá. O Toffoli resolveu anular todas as provas da Lava Jato contra o Palocci.
O Sérgio Cabral grava vídeo da sua cobertura no Leblon sobre política e tudo mais, sem imaginar. O Sérgio Cabral, real confesso, viciado em roubar, condenado a 400 anos. Isso é o Brasil. Como é que a gente vai levar a sério um debate que fala em devido processo legal? Isso é piada. A quadrilha tomou o poder de volta, o que é diferente de ganhar a eleição, e está perseguindo seus adversários. Ponto. Ponto final, ponto de exclamação, síntese em uma frase do Brasil e acabou. Qualquer outra coisa é papagaiada. Fingir normalidade institucional num país eco, numa republiqueta das bananas dessa, não peçam isso pra mim, gente. Não peçam isso pra mim, vai. Não peçam. Às vezes a velhice dá um grau de liberdade às pessoas para falar certas coisas, né, sem papas na língua, e as doenças também. Então vamos embora, né? E a cidadania americana também ajuda. Então vamos embora, né? Isso não é um país sério. Isso é um país tomado por uma quadrilha. Isso é um narco-estado já. E eu vou insistir nessa tecla. Continuando a nossa pauta, eu queria, antes de continuar, aliás, queria falar sobre uma pauta que acaba de chegar, deixa eu pegar aqui, porque o Steve Bannon, lá nos Estados Unidos, defendeu o Bolsonaro e criticou a denúncia. Isso foi no CPAC, né, que é essa convenção de conservadores. Steve Bannon falou do palco do CPAC, lembrando que Steve Bannon é o ex-estrategista de Donald Trump, e disse que a acusação, né, a denúncia contra o Bolsonaro é, abre aspas, sem base alguma, fecha aspas. Bannon relacionou o caso de Bolsonaro à suposta perseguição global a líderes conservadores, e isso foi feito, essa declaração foi feita durante o maior evento conservador dos Estados Unidos, e Bannon também alertou sobre a transformação política internacional em curso, lembrando que no mesmo dia em que foi apresentada, no dia seguinte foi apresentada esta acusação, essa denúncia, começou o processo contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Fabi Barroso, sua opinião sobre isso tudo? Teremos consequências internacionais à vista com essa censura? Bom, com essa denúncia dessa? A gente já tem a gente já tem fatos, né, para serem constatados. Primeiro, já colocar isso aí, que é algo bem importante num CPAC americano, ter uma declaração dessas. Também, como eu considero já uma mudança de cenário real, né, são fatos, a situação desse processo do Rumble, junto com a mídia Trump, né, que está fazendo aquele processo aí, onde o Theo Constantino falou que é perto onde ele está, mas que tem sim seu desdobramento, suas formas aí de pressão internacional de que tudo no Brasil está andando como se fosse um laboratório de censura, né, feita pelo Estado. Inclusive, eu até queria chamar a atenção para algo que nós estamos, quando a gente vai num CPAC, a gente vê os conservadores falando, né, como a gente já ficou a quilômetros de distância, que a gente já não tem há muito tempo a liberdade de expressão, de dizer coisas básicas, como a gente vê o pessoal fazendo nesses congressos conservadores, mundo afora. No Brasil, se você disser, você vai ficar com medo, vai ficar olhando para a porta para ver se a Polícia Federal está ali. E não estou exagerando não, tá, gente? Quem conhece esse ambiente sabe do que eu estou dizendo. Todo mundo, para sobreviver aqui no Brasil, essa ditadura da censura, tem que fazer uma autocensura. Então, é bem complicado. Agora, a gente tem coisas aí que estão vindo à tona que realmente agora eu começo a dar uma respirada. Acabei de ler também que, acho que é o Felipe Martins, eu estava lendo aqui na CNN, mas um dos assessores, então presumo que seja o Felipe Martins, vai processar, né, o ministro Alexandre de Moraes e mais um outro ministro por abuso de autoridade. É isso, gente. Tem que começar a fazer essa movimentação. Essa é a janela de oportunidade. Todo mundo tem que fazer um coro bem grande aí, se unir. Por isso que não é momento de divisões entre nós. Eu estou assim de cara, o pessoal não sentiu ainda, não tem clima de oba-oba, não tem ganhou e perdeu. Todo mundo, tô igual a Dilma, mas aqui todo mundo já perdeu. É constatação, o Brasil já perdeu, o presidente Bolsonaro já perdeu. O fato hoje é que ele é inelegível. Precisa se mudar o estado das coisas, é preciso voltar o império da lei. Então, gente, quem quiser somar, que caia para dentro, que será extremamente bem-vindo. Eu não estou compreendendo esse joguinho aí que estão fazendo de divisão de poder no momento desse, né? A não ser quem tem o luxo de realmente não precisar resolver essas questões, que são questões de sobrevivência. Não venha me falar do preço daquilo ou daquilo outro.
tudo tem interferência do Supremo. Quer um exemplo? Emendas parlamentares. Até isso, né, está lá, orçamento público para o ministro Dino resolver. Então, não venha me dizer que, né, o brasileiro não tem que se preocupar com isso. Tem sim. Isso faz parte da nossa vida e vai ditar aqui se estaremos numa ditadura aberta ou numa ditadura, né, por enquanto tem sido assim, só para alguns bem mais apertada e mais difícil. E vamos mostrar o vídeo, antes de passar a palavra para o Consta, vamos mostrar o vídeo do Bannon e já voltamos com o Consta comentando. Had no support at all from the about 47 days. 47 days. A little more, but about. And a certain prominent conservative network wouldn't show him live for 2 years, wouldn't show the CPAC speech live. Remember, if Donald Trump did not win on November 5th, they were going to drop a superseding indictment the next day. Donald Trump, the indictments of Jack Smith came to 300 years in prison, and they wanted Donald Trump to die in prison, just like they want President Bolsonaro to die in prison, just like they want President Yoon to die in prison. The stakes were playing, we couldn't be playing for higher stakes. And they don't think they've lost yet. The deep state, the administrative state, what's happening in this very city. Next door we have 600 volunteers who are the tip of the spear of the precinct strategy and getting out the vote. And they're geared up. Why are they here a day early for CPAC, which is their big annual gathering? They understand we're still at war. This story is far from over. They indicted one of the best men in this world yesterday in Brazil on nothing, to send him to prison to die. Just like they want Trump to die, just like the Chinese Communist Party wants you to die. And this is far from over. Yes, we've had days of thunder, and it's amazing. And every day there are 10 or 12 things. And we're on offense all the time. But they've got the judges, they've got courts, they still have immense power, they still have the media. They have all these global billionaires. And if you look at our partners, you look at these the parties and the politicians and the youth and the grassroots movement throughout the world, Europe, South America, Central America, Asia, it's now our time, and this is when it's going to be the hardest. Because they're not going to sit there and go, okay, we see what you guys want to do. You're about liberty and freedom. They're not about liberty and freedom. They're about controlling the most powerful apparatus in the United States. E o Bannon, que fala, é um vídeo bastante comprido, bastante longo, depois a gente vai colocar nas redes sociais aqui do Braddock. Consta, Steve Bannon, um homem muito próximo de Donald Trump, um homem influente nos Estados Unidos, que fala do Bolsonaro, então eles sabem o que está acontecendo por aqui. E, de novo, só para dar a notícia para o nosso público, a empresa de mídia de Donald Trump e a plataforma Rumble, que é um concorrente do YouTube, entraram com uma ação contra Alexandre de Moraes em um tribunal na Flórida, um processo que questiona ordens sigilosas do ministro para banir usuários e exigir dados pessoais. Rumble deixou o Brasil em 2023 após se recusar a cumprir ordens de censura. As plataformas alegam que as decisões estão violando leis americanas e a liberdade de expressão, uma ação judicial que relembra o caso do antigo Twitter, do X, que sofreu ameaças de suspensão no Brasil. Consta, de um lado, Bannon falando abertamente do Bolsonaro, do outro, empresa do Trump entrando contra Alexandre de Moraes na Flórida. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Uma reação necessária, tardia, porque tiraram o Trump do poder e tentaram persegui-lo e calá-lo e prendê-lo e matá-lo de todas as formas, né? O advogado, repito, isso é uma informação acho que relevante, o advogado que está atuando no caso do Truth Social e do Rumble fala português fluente. Você pode achar que é só uma coincidência, ou você pode interpretar que o Trump, a Truth Social não foi diretamente afetada por uma decisão do Alexandre de Moraes ainda. Por isso mesmo eu recomendo que todo mundo vá para a Truth Social, eu já estou com conta lá. Eu quero ver o Alexandre de Moraes banir, fazer o que fez com o X, com o Rumble, com a plataforma que o Trump tem mais de 50% das ações. Vai ser interessante.
né, do jeito que ele fica dobrando a aposta a cada dia, mas o Trump colocou um advogado que fala português fluente, está dando entrevista na CNN fluente, explicando o absurdo que o Rumble sofreu. O CEO do Rumble marcou o Alexandre de Moraes e falou assim, o senhor tentou me calar, agora nos vemos no tribunal. Partiu para cima. Então, é reação. O Steve Bannon é um sujeito esquisitão. Eu tenho minhas diferenças com o modus operandi dele. Ele fica detonando de graça o Elon Musk, por exemplo, que está fazendo tanta coisa boa para o governo Trump, para os Estados Unidos, para o mundo. Eu tenho minhas ressalvas, meu pé atrás com o estilo do Steve Bannon. Mas o trecho que nós mostramos aí é corretíssimo do começo ao fim. Os comunistas têm muito poder, não acabou essa guerra, eles aparelharam Jorge Soros, o Partido Democrata, tudo que é tribunal, mídia, e eles não vão entregar de bandeja esse poder todo, esse deep state, esse estado burocrático, administrativo que eles ocuparam, aparelharam e que governa sem voto. Não precisa mais de democracia. O Trump, o Elon Musk e companhia estão reagindo para salvar a democracia. Eles estão declarando guerra à burocracia, não à democracia. Então, nesse aspecto, o Steve Bannon está corretíssimo. E sim, óbvio que o interesse deles era deixar o Trump apodrecer na prisão ou matá-lo. Pô, sofreu 2 tentativas em pouco tempo. Foi um lobo solitário malucão, aquele garoto lá esquisito. Não dá para acreditar nessas coisas. O Bolsonaro, a facada do Adélio Bispo, foi um malucão esquisito do lobo solitário também. Não foi, né? Então, o sistema é bruto, companheiro. O sistema é bruto. E é isso que nós estamos vendo hoje, em ação no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ainda não está conseguindo criar anticorpos. Ainda não está tendo uma defesa, uma reação. O povo ficou um pouco intimidado de ir para as ruas. Prisão de 14, 15 anos para cabeleireira de batom serve para isso mesmo. Foi para isso que ela foi condenada, para intimidar o povo. Temos que voltar às ruas. O Congresso é um bando de prostituta do Centrão Fisiológico que não tem tu, vai tu mesmo, o cara já ganhou, então vamos apoiar o Alcolumbre, na esperança de alguma coisa, mas o cara já vem logo jogar a ducha de água fria, né? Porque de onde menos se espera que não vem nada mesmo. Não é do Alcolumbre que vem alguma coisa. Então tá todo mundo ali se protegendo, se blindando. A única esperança, além do Trump, é que o sistema, que o regime podre, carcomido do Brasil, por causa da reação do Trump, se dê conta de que, assim, puta, o custo vai ficar muito alto, cara. Vai ficar muito alto nessa bagaça aqui, vai virar Venezuela mesmo, vai ter que virar. Então esquece passear em Key Biscayne. Esquece flanar pelo Sawgrass Mills fazendo compras nas lojas de grife ali fora. Esquece Nova York. Vai ter que ser Caracas e Havana. E talvez esqueça ter conta em banco no Ocidente. Pô, é chato isso, né? Para essa turma toda. Pô, o STF quer fazer essas coisas que eles fazem, mas quer que o cônjuge tenha lá um escritório que cobra milhões de causas especializadas no STF. O negócio é tão promíscuo. É várzea, gente. É várzea. Então eles querem manter isso. Só que a brincadeira não vai ficar mais assim. Vai ser assim, tá, vocês vão continuar com venda de sentença, com corrupção escancarada, com perseguição a todo mundo, mas não vai mais poder ir para os Estados Unidos nem ter conta em banco. Sério. Que o Itaú, o Bradesco, o BTG querem operar nos Estados Unidos. Então não vai poder ter conta do senhor Barroso, do senhor Xande. Então, essa é a realidade. Talvez o sistema olhe e fale, caramba, o negócio está ficando pesado. Vamos ter que usar nossos despachantes do Centrão para, uma vez mais, entregarmos algumas cabeças e preservar a galinha dos ovos de ouro. Impeachment do Lula, ou sei lá o quê, puxa o tapete vermelho do Lula e entrega a cabeça do careca na bandeja aí para a gente sobreviver. É a única esperança. É a única esperança que eu tenho. Porque eu não consigo ver muitas outras alternativas. Essa é a verdade. Só para a gente dar um esclarecimento para o nosso público, já chamamos os comerciais, basicamente essa decisão do Rumble, né, vamos dizer assim, essa petição, aliás, esse pedido de processar o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos ocorre poucas horas após o Rumble voltar a operar no Brasil, né? O Rumble tinha saído em 2023, voltou poucas horas atrás, poucos dias atrás. O Alexandre de Moraes mandou o Rumble derrubar a conta de Alan dos Santos. Isso não aparece no pedido do processo de forma clara, mas dá para entender. Eles falam de uma pessoa com A. ex-padre, etc. E é claramente identificável como Alan dos Santos. E o Rumble se recusou a derrubar, então, essa conta. E lembramos que o Rumble ele fornece a infraestrutura para a Truth Social, né, que é a
rede social de Donald Trump. Ou seja, se derrubar o Rumble no Brasil, derruba a rede do Donald Trump junto, né? E isso provavelmente deixou alguém lá no STF com um pouquinho mais de atenção naquilo que será feito nas próximas horas. Vamos continuando então aqui nas nossas pautas. Vamos falando então sobre a atuação, né, da Defensoria Pública da União, que critica as denúncias genéricas do STF e aponta irregularidades em 233 casos dos manifestantes, dos envolvidos no dia 8 de janeiro. O órgão, a DPU, atendeu 1.349 pessoas detidas após as manifestações na Praça dos Três Poderes. O defensor, Gustavo Ribeiro, criticou a Procuradoria-Geral da República por não considerar diferentes grupos de manifestantes. A DPU, lembramos que a Defensoria Pública da União atua na defesa de cidadãos sem condições de contratar advogados, e a maioria desses 223 defendidos pela Defensoria já foi denunciada pelo STF. Fabi Barroso, a Defensoria Pública da União agora está denunciando abusos cometidos pelo STF. O que pode acontecer com essas pessoas e com os processos dos envolvidos nas manifestações do dia 8 de janeiro? Vamos lá, é importante e até fico grata nesse momento tão difícil do Brasil ter aí a Defensoria Pública da União se manifestando dessa forma, enfrentando, para quem não sabe, a DPU é um órgão independente e, ao contrário do Gonê, né, que fez aquela 17 folhas, 17 páginas ali, explicando por que defenderia a democracia, que ficou pior do que, né, o soneto, a emenda ficou pior que o soneto. A DPU, ela tem razões de dizer isso, basta olhar os autos, né? Então a gente tem ali denúncias, eu vi vários procuradores constatando que, por exemplo, aquelas questões de mendigos, de gente que estava ali para se alimentar, tudo isso está aí no âmbito da DPU que defendeu essas pessoas. E eles têm relatado isso constantemente. O problema é que na outra ponta, né, de quem deveria ter um pouco, né, de vergonha na cara e tornar o império da lei algo que não se cogita de maneira alguma se quebrar por qualquer espectro político, é o que acaba dando em nós a sensação de tamanha injustiça e insegurança jurídica. Mas é importante isso. E é importante também o pessoal que está movendo processos lá fora levar esta notícia aos autos dos processos lá fora, que a própria Defensoria Pública da União vem observando, né, irregularidades. Irregularidades que são as mesmas que eu digo. Irregularidades não é uma mera palavrinha, um negocinho bobinho assim, não. Irregularidade costuma dar um outro negocinho, chamada nulidade. E sendo nulo, acabou tudo, né, gente? Acabou o processo. A gente já viu isso em situações bem importantes no Brasil e essa é uma delas, né? É preciso corrigir e vamos ver aí o desdobramento, mais uma pressão importante. Fica aí minha gratidão aos procuradores da Defensoria Pública da União. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essa atuação da DPU em relação aos processos do 8 de janeiro. Vou acompanhar a relatora. Veja, nem é preciso ser advogado para entender que a individualização das penas e dos processos é um ponto básico do devido processo legal em qualquer democracia. Você não pode tratar as pessoas como gado, né? Eu sei que a esquerda, que na verdade age muitas vezes como gado, ela adora imputar à direita aquilo que ela enxerga diante do espelho. Ela não entende que na direita temos indivíduos autônomos, divergindo, brigando, rachando o bico nos grupos, e não tem nenhum comando, nenhuma hierarquia, nenhum controle, nenhuma verba pública. Eles não entendem isso ou fingem que não entendem. Mas no processo legal você não pode tratar de forma coletiva e genérica. O lote 14. Lote 14 está condenado aqui, estava no perímetro tal de Brasília naquele dia. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, de novo, né, nós estamos falando de tanto absurdo. Olha só um deles, segundo o Fábio Serapião, que é aquele que junto com o Glenn Greenwald, na Folha de São Paulo, tinha feito aquele trabalho investigativo, né, dos 6 gigabytes, dos assessores, auxiliares do Alexandre de Moraes se comportando como jagunços, lembram? A turma já esqueceu que aquilo parou, não sei o que aconteceu, que aquilo parou. Mas o Fábio Serapião, no Metrópolis, colocou: Moraes grampeou o telefone e monitorou Mauro Cid, após omissão em delação. Decisão veio após suspeita de contradições nos depoimentos do ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Gente,
Não é preciso ser especialista na área de direito para ver o absurdo disso tudo. É tudo nulo. Não existe nada que dê um verniz, que dê um respaldo de devido processo legal nessa papagaiada toda. Então, cada coisa que você pegar, você vai encontrar lá a arbitrariedade, o atropelo do direito de defesa, o abuso de poder, a tortura, a censura indevida, a perseguição clara política. Está tudo lá. Está tudo lá. A única coisa que eles têm é uma narrativa. Mais nada. Eles têm uma narrativa. Imagina como é que estaria essa narrativa se não fossem os cúmplices da velha imprensa. A Globo e companhia se servindo a esse papelão de reproduzir essa narrativa ridícula. Por isso que eu digo, a Globo merece afundar de vez dessa vez. Ela passou de todos os limites. Agora, temos também uma pauta que acaba de chegar, porque o advogado de Trump denunciou, o advogado de Trump sugeriu que a Procuradoria-Geral da República acelerou o processo, acelerou a denúncia contra Bolsonaro após esta ação contra Moraes nos Estados Unidos ser impostada, começar a tramitar. Segundo o advogado de Trump, que falou com a CNN, essa denúncia apresentada pela PGR contra Bolsonaro foi antecipada após chegar a notícia do processo contra Moraes nos Estados Unidos. Também juntando isso, lembrando que o STF e a PGR ainda não se manifestaram sobre essas alegações, mas quem se manifestou sobre essa denúncia foram os governistas que comemoraram esse documento e estão já gritando, abre aspas, agora é prisão e, abre aspas, aviso aos bolsonaristas, fecha aspas. Gleisi Hoffmann afirmou em vídeo que agora a prisão é de Bolsonaro, um vídeo que foi gravado junto com Lindenberg Farias, lembrando que Gleisi Hoffmann é deputada e é presidente do Partido dos Trabalhadores, e parlamentares petistas estão respondendo à movimentação por impeachment de Lula. Queria começar de novo com o Constantino Constant, esses dois elementos, rapidamente, que temos poucos minutos, eu queria também abordar outras pautas. Esse timing suspeito, segundo o advogado de Trump, e dois, a reação dos governistas a essa denúncia. Bom, para falar do timing suspeito, corroborando com a suspeição que tem o advogado do Trump e do Rumble, que fala português fluente, vou repetir sempre isso, fiquei sabendo, pelo menos foi o que ventilaram aí, né, não sei se é verdade ou não, que o Alexandre de Moraes sacou o dinheiro que ele tinha em um banco brasileiro, de alguém que esteve muito próximo do Lula no passado, e mandou de volta o dinheiro para o Brasil. Em sendo isso verdade, parece que as peças se encaixam. Então eles sabiam que alguma coisa vinha e agiram, né? Porque toda a ação que vem do Alexandre de Moraes e seus jagunços é uma ação política, acima de tudo. Então, talvez suspeitando ou sabendo, vem chumbo grosso aí, deixa eu agir, deixa eu tentar trazer o dinheiro de volta, produz logo aí, Gonê, aquela nossa peça de ficção, para fingir que o Trump é que está reagindo, porque a Folha já embarcou nessa, né? O New York Times, com Nicas e companhia, já embarcaram nessa narrativa, né? O Trump está tentando ajudar o Bolsonaro porque ele foi denunciado. Talvez seja justamente o contrário, né? Então, é uma possibilidade. E quanto ao que faz o Lindinho e a Gleisi, eu, sinceramente, não posso perder tempo com uma coisa dessas. É tudo asqueroso que eles fazem, juntos ou separados, é tudo absolutamente asqueroso. Fábio Barroso, o timing, na sua opinião, foi fundamental para esta denúncia e um comentário sobre o comportamento da presidente do PT e de seu companheiro. Nada mudou, né? São os mesmos, o mesmo modus operandi. A gente vê, gente, é incrível a deturpação de fatos. Né? A gente está vendo, deve ter saído então do PT, né, da cúpula do PT, será que saiu essa ordem? Para rechaçar, por exemplo, que é mentira que Alexandre de Moraes tenha emitido uma ordem que tenha vazado, ultrapassado a jurisdição brasileira. Não, não é mentira. Ele fez isso. Aliás, na época que ele fez, eu lembro que poucos advogados, mas os que têm o pé no chão, comentaram, meu Deus do céu, ele acha que ele tem jurisdição nos Estados Unidos? Foi isso que ele determinou. Né? E a gente via, inclusive, o constrangimento dos juízes, né, que foi vazado ali pela Folha, naquela série de denúncias também, né? Peraí, isso aqui vai pegar mal demais, tá exagerando. Então, assim,
esse é puro mimimi de sempre. Eu tô com consta nessa. A gente não tem tempo nem para perder, para falar o que pensa Gleisi e seu respectivo aí, que já tá, né? Eu não vou falar lindinho, porque parece que é um menininho e não é, né? Já tem cabelo branco e idade suficiente para entender que o negócio tá nebuloso e se o Brasil for levado a sério, o PT tem que ser caçado, extinto, se for provada aquelas denúncias, né, que eu acho que tem bastante, aí sim, né, robustez de que houve financiamento estrangeiro, né, direto e indireto, em partido político, no caso é PT, é cassação. Então, assim, eles estão reagindo já, porque eles já sabem disso, né, isso é muito óbvio. É o meu comentário em relação a Gleisi e seu marido. E as notícias que continuam chegando aqui no Braddock Show sobre os acontecimentos das últimas horas. Queria também perguntar, só para terminar o nosso Braddock Show, para a Fabi, para o Consta, gráfico da Paraná Pesquisa, aliás, desculpa, a pesquisa, né, da Paraná Pesquisas mostra que o presidente Bolsonaro ganharia contra o Lula, mas também mostra que o Lula bate um recorde de rejeição e atinge 55% dos brasileiros. Lula é rejeitado em todas as regiões, exceto no Nordeste. Tem apenas 42% de aprovação. A rejeição entre os jovens de 24 a 32 anos é ainda maior, chegando a 62%. Católicos também rejeitam Lula por 49,3%. Desde agosto de 2023, a rejeição passou de 40% para os atuais 55%. Vamos dar uma olhada no gráfico para pedir os comentários para a Fabi e para o Consta, esse gráfico da rejeição do Lula. Daqui a pouquinho o gráfico chega. Então, Fabi Barroso, 2 minutinhos também para comentar sobre essa pesquisa. E, de novo, esse timing dessa denúncia que chega logo após esses dados, para vocês são uma casualidade? Então, eu enxerguei isso de forma inversa, porque em Brasília todo mundo já sabia e já se dizia que a denúncia da PGR ia ser consumada nessa semana, por diversos motivos. Então, obviamente, essa pesquisa que é do PL, ela foi lá prevendo um cenário que é verdadeiro. Aliás, eu acho que os números são bem piores para o Lula do que esses retratados pela Paraná Pesquisa, e que mostram que não adianta você contestar um governo que parece ser ilegítimo e um governo também que está andando, né, para o pior cenário possível, politicamente dizendo. Não se sustenta. A gente comentou aqui ontem, né, que politicamente no próprio Congresso Nacional ele não tem mais força para nem propor. Gente, as contas do governo ainda não foram aprovadas, né? Eu estou falando aqui de orçamento público. Então, eu acho que foi o contrário, tá? Eu acho que foi feito esse movimento até para mostrar que realmente, né, para quem sabe mostrar que esse pessoal aí que ainda insiste em Lula, insiste nessas narrativas, está completamente descolado da realidade. Né? Não, a gente não precisaria disso, basta sair às ruas e verificar. E realmente eu tenho notado uma perda de apoio de pessoas que eu sei que votaram no PT e de pessoas jovens, tá? Eles estão assim rindo deles mesmos e espero que eles nunca mais pensem em votar em pessoas como Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, lembramos que o Lula ganhou com 2 milhões de votos, né? E foi um número. E tivemos 10 milhões de pessoas a mais que votaram, né? De 2018 para 2022. Consta sua opinião sobre essa pesquisa e sobre a rejeição de Lula nos máximos históricos? Eu acho o timing suspeito. Eu consigo até imaginar uma ligação do cachaceiro pro Xande, né? Ô, companheiro, ajuda, né? A coisa tá feia. Tá derretendo. O ovo disparou, o café virou artigo de luxo, a gasolina está proibitiva, né? A economia lambendo, cada vez mais gente fora da bolha, né? Se dando conta da lambança que fez ao fazer o L, né? E, de repente, eles que requentam, né, a denúncia de golpe. É golpe, a minuta, escrita à mão, assinada, Jair Bolsonaro, né? Por falta de táxi, não completamos o golpe, lamento muito informar, mas foi uma pena, né? Assim, tudo muito suspeito, tudo muito estranho, né? Parece muita cortina de fumaça sempre que o cachaceiro está na lona, né? Digamos assim. Então, eu vou me reservar o direito de desconfiar de tudo que vem do Alexandre de Moraes e seu jagunço, porque eu consigo até imaginar uma ligação dele para o jagunço geral da Republiqueta, dizendo, tá na hora de produzir aquela peça que a gente combinou. Né? Tudo isso é muito mais factível do que golpe sem arma, com bolinha de gude
e batom. Isso é a única coisa que não é crível na história toda. O resto, tudo é possível com esses personagens envolvidos.